Começou mais um vídeo aqui no canal, tá contigo? Espero que sim. E no vídeo de hoje, cara, ao longo da semana todos nós acompanhamos aquela guerra que aconteceu lá do Rio de Janeiro entre a polícia e os traficantes, cara, que deu muita repercussão da internet, né, cara? Foram mais de 120 mortos, sabe? 120 traficantes que foram para a estatística, né, cara? E tudo mais. E assim, cara, é lamentável o estado que chegou o Rio de Janeiro. Eu até tentei fazer vídeos para poder postar, mas meus dias têm estado meio difícil ultimamente. E sem falar que eu até postei um vídeo, tentei postar, mas deu direitos autorais, cara. Então não deu para comentar aqui no canal. Mas, no entanto, cara, hoje eu quero estar comentando, cara, acerca das falas infelizes de um cara que, tipo assim, eu até respeitava esse cara no passado, mas a cada dia que passa, cara, ele se supera das besteiras, das merdas que ele tem falado. Rapaz, entendeu? Estamos falando do nosso cavaleiro de Kiev, né, cara? O Arturo Pau, né, cara? Que quando a gente acha que ele não tem como ele superar frases como o meu já tirei. Não, eu não roubei a van. Eu peguei emprestado sem o dono saber. Ou então o clássico, são fáceis porque são pobres. Quando a gente acha que ele não vai falar uma merda maior, ele nos surpreende. E qual foi a merda que o Arthur do Pau falou? Que é a culpa das mães, as mortes de todos aqueles traficantes do Rio. Ele culpa as mães dos traficantes por perderem seus filhos. E nós vamos estar comentando acerca disso. Claro que antes disso eu peço humildemente para você dar uma força aqui no canal com seu like, sua inscrição, seu compartilhamento, ajudando o crescimento e engajamento desse canal. Terminando de assistir esse vídeo, dá uma foto dos últimos vídeos que nós postamos, vai lá, comenta, curte, compartilha, que isso muito me ajuda. Então, sem mais delongas, que eu não quero fazer um vídeo muito longo, vamos diretamente ao assunto. O carro do supermercado Maravilha vai passar daqui a pouco. Então, põe! As mães de criminosos organizados, com todo respeito, elas falharam enquanto mães. Vocês vão me desculpar. Olha. Eu não sei se foi porque você não soube escolher o seu parceiro, se você escolheu, talvez, o famoso moreno alto com cara de bandido que lhe abandonou, né? Eu não sei, mas você falhou como mãe. E uma coisa que me chama atenção é que na imagem eu não posso mostrar pra vocês. Eu vi muitas mães ali chorando. Eu vi quase nenhum pai. Ou ele abandonou a família, ou ele tá preso, ou ele tá morto, ou você tá nem sabe quem é o trabalhando. cara. Então, quem sacrificou o teu filho, quem sacrificou quase uma geração inteira de jovens periféricos do Rio de Janeiro, né? Foram vocês, mães, que não souberam escolher os seus parceiros e não souberam criar os seus filhos, com todo o meu respeito. Tá aí a fala do nosso cavaleiro de Kiev, né? O gnomo da lingueta, como diz lá o nosso querido roqueiro raivoso Nando Moura. E o que a gente pode estar comentando acerca disso? Ele literalmente... Cara, esse tempo tá atacando minha rinite, velho. Ele literalmente não só culpou as mães pela perda dos seus filhos, como pela desgraça de gerações que morreram por causa do tráfico. Ou seja, ele pegou as mães e jogaram como bode expiatório. O que nós podemos estar comentando acerca disso? Cara, antes disso eu quero estar comentando acerca de dois personagens desse maravilhoso livro sagrado, cuja assim, cara, que são dois personagens muito conhecidos da Bíblia, né? Mas o que isso tem a ver, Romulo? Calma que eu vou te explicar. A Bíblia fala de dois homens, Eli e Samuel. Eli foi o homem que foi o sumo sacerdote de Deus e também juiz de Israel da época dos juízes. E Eli ele tinha dois filhos, Hofni e Finéias, que são dois personagens conhecidos da Bíblia por eles, assim, profanarem o sacrifício da casa de Deus, né? Naquela época, as pessoas levavam sacrifício de animais ao Senhor para poder não só expiar os seus pecados, mas também fazer ofertas de agradecimento ao Senhor, de uma demonstração de culto. E assim, cara, na lei tinha uma parte que o sacerdote podia pegar uma parte do sacrifício para poder comer. Só que Hofni e Finéias pegavam além desse pedaço.
Isso desagradou muito ao Senhor. E não só isso, como fazia com que o Levi e seus filhos ficassem mal vistos pelo restante do povo. Então Deus tentou várias vezes falar com Eli. Levantou um profeta, usou até mesmo o próprio Samuel, que na época era uma criança, para repreender o sumo sacerdote. Ou seja, a que ponto chegou Deus usar uma criança para repreender um adulto formado, com barba na cara e depois de velho. Só que acontece que ele não deu ouvidos a que Deus falava. Ele podia perfeitamente ter repreendido seus filhos, podia perfeitamente ter tirado os seus filhos do cargo de sacerdócio. Ele podia ter feito, mas não fez nada. No final, Hofni e Finéias foram punidos pelo Senhor, quando eles foram mortos durante o meio de uma batalha entre Israel e Filístia. Hofni e Finéias foram mortos e por causa de seus pecados, a Arca da Aliança, que era a presença de Deus no meio do povo, acabou sendo roubado. E quando ele ficou sabendo disso, ele levou aquele pack, da qual fez ele cair da cadeia, e por ser um homem muito gordo, ele caiu numa posição que quebrou seu pescoço. Ou seja, Eli não deu ouvidos ao Senhor e acabou pagando com a própria vida por causa disso. O segundo homem da nossa história é Samuel. Samuel, que é conhecido como um dos maiores juízes que Israel já teve. E assim, cara, ele era profeta da casa do Senhor. Esse é o mesmo Samuel que quando criança repreendeu Eli. Então, só que Samuel, ele tinha 2 filhos. E colocou seus filhos no cargo de juízes. Só que seus filhos se corromperam. E quando ele ficou sabendo da corrupção de seus filhos, o que Samuel fez? Ele fez aquilo que Eli deveria ter feito. Tirou os seus filhos do cargo de juízes e debaixo de uma direção divina, ele acabou ungindo aqueles que seriam os primeiros 2 reis de Israel, Saul e Davi, né? E Samuel, ele não morreu por causa dos pecados dos seus filhos. Ele não morreu. Ele morreu de boa velhice, essas coisas assim, com o povo todo chorando a sua morte, né? Reconhecendo que ele era um grande homem de Deus. Então, o que eu quero dizer com essas 2 histórias? Cara, muitas vezes, cara, realmente, a criação o jeito como o pai age pode influenciar muito da atitude dos filhos. Entendeu? E muitas vezes um pai, uma mãe pode sofrer as consequências dos seus filhos, tá entendendo? Das atitudes dos seus filhos. Igual o caso de Eli, que por causa dos pecados dos filhos, ele acabou perdendo com a vida. Mas isso tudo também foi por culpa dele, já que ele deveria ter tomado certas atitudes, não é? E assim, cara, enquanto que Samuel não, ele fez o que deveria ter feito. Mas, é claro, isso não quer dizer que tanto Eli quanto Samuel queriam que seus filhos eram culpados pelas atitudes de seus filhos. Não. Eu estou querendo dizer que muitas vezes o pai, ele paga pelos erros dos filhos, pelas atitudes dos filhos. E assim como o Eli sofreu por causa dos pecados dos filhos, muitas mães acabam também sofrendo por causa dos pecados dos filhos. Mas não quer dizer que seja culpa deles. Entendeu? Eu vou contar um exemplo do que eu quero dizer. Entendeu? Aqui, cara, eu alugo casas. Entendeu? Eu alugo casas, coisa assim. E tem durante aqui no meu lote, cara, entendeu? Durante muitos anos morou um garoto chamado Uriel. O Uriel era filho de uma mulher chamada Paloma. E com um cara chamado Ubirajara, também chamado Bira, né? Só que o Bira sempre foi um irresponsável como pai, vamos ser sinceros. Por mais que eu goste do Bira, ele sempre foi um irresponsável. Enquanto que a sua mãe Paloma, ela muitas vezes teve envolvimento com traficante, essas coisas. E por causa disso, no final da sua vida, a Paloma acabou morrendo da cadeia. Mas o que isso tem a ver com a história do Uriel?
Durante boa parte da vida do Uriel ele não foi criado pelos pais, ele foi criado pelos parentes do Bira, que moravam aqui neste lote, o André e a Dinha. O André é um cara que, mesmo com a saúde debilitada, ele se esforçava para viver uma vida íntegra. Tanto é que ele até, além de ser meu inquilino, ele também alugou a minha garagem. Eu tenho uma garagem, só que eu não tenho carro, então eu aluguei a garagem para ele poder fazer dessa garagem um lava-jato para ele poder trabalhar. E a Dinha era uma mulher que sempre trabalhou como doméstica, né? E a Dinha ela tem 4 filhos. O Hélio, o Thiago, a Bia e a Deb. Todos bem encaminhados. O Hélio tá na igreja, tá entendendo? Ele trabalha na CSN aqui, entendeu? Tá na igreja. Várias vezes já conversamos com ele acerca de Bíblia e tudo mais. Enquanto que o Thiago já tá casado, tem 2 filhos, entendeu? A Deb também já tá casada. A Bia não tá casada, mas é uma mulher trabalhadora e tudo mais. Todos os filhos da Dinha e do André estão bem encaminhados, são pessoas de bem e tudo mais. E a mesma educação que a Dinha deu para os seus filhos, ele deu para o Uriel. E o Uriel chamava a Dinha de mãe, já que a sua própria mãe morreu quando ele ainda era um moleque, era pequenininho. Só que, infelizmente, o Uriel acabou, mesmo sem ter, durante muitos anos sem ter sua mãe, o Uriel seguiu os mesmos passos na mãe e está hoje envolvido com o tráfico. E já aconteceu da Dinha ir buscar o Uriel da cadeia. Aí eu te pergunto para você, por acaso o fato do Uriel hoje estar no tráfico é culpa da Dinha? É culpa do André? Eu acho que não. Porque a Dinha e o André deram educação, deram princípios, deram valores, tá entendendo? Fizeram de tudo, tá entendendo? Pode até ser que a atitude da mãe lá atrás possa ter influenciado ou em alguma coisa, não sei. Mas é culpa da Paloma? Não, acho que não, porque a Paloma morreu há anos. Então de quem é a culpa do Uriel hoje estar no tráfico? Assim, cara, um minutinho. O carro da promoção do mercado passou aqui agora e a cadela não para de latir. Então o que eu quero dizer, cara, pode até ser que muitas vezes as atitudes dos pais possam influenciar algumas decisões dos filhos, mas não quer dizer que seja culpa. Pode até ser, cara. Eu acho que muitas dessas mães, que o Arthur do Pau aqui comentou, algumas delas podem até ter se envolvido lá com o alto, moreno, bonito, social, com uma 12 na mão, mas quer dizer que a culpa é delas? Quer dizer que é culpa delas? Cara, muitas dessas mães, cara, que vieram seus filhos da droga, cara, são mães que choram dia e noite. Que choram, que muitas vezes oram a Deus. Várias vezes já falam assim, meu filho, sai dessa vida, sabe? Muitas delas são mães trabalhadoras, sabe? Que, tipo assim, fizeram das tripas coração, sabe? Deram seus lágrimas, suor, sangue, para tentar encaminhar o filho do caminho certo, sabe? Foram na delegacia e tudo mais, às vezes bateram, às vezes repreenderam, fizeram de tudo, entendeu? Pelo filho, e hoje choram. Por quê? Porque por mais que elas tentassem, por mais que elas corressem atrás, por mais que elas tivessem feito igual Samuel, que correu atrás para tirar o filho, para tentar consertar as coisas, infelizmente muitas delas estão sofrendo as consequências dos filhos tipo Eli, tá entendendo? Com a diferença que o Eli, ele não repreendeu os filhos do jeito que deveria. Pagou por isso. E muitas dessas mães, muitas que estão chorando hoje, tá entendendo? Essas tentam a todo custo tirar o filho das drogas, tirar o filho do tráfico, mostrar pro filho que não vale a pena arriscar a vida pegando uma 12, atirando num conflito com a polícia, não vale a pena,
e hoje choram, para depois chegar um infeliz desses e falar, ó, a culpa do seu filho tá no tráfico é sua. Pode até ser que se a mãe realmente está lá envolvida do meio, se a mãe realmente está lá casada com o traficante, essas coisas assim, pode até ser culpa dela. Mas pegar a mãe e jogar uma mãe que chora, que ora, que trabalha, que batalha, e jogar toda a responsabilidade dela, cara, em cima dela, eu acho muita sacanagem. Pode até ser que muitas atitudes possam ter influenciado, igual eu estou tentando falar. Agora, jogar a culpa, eu acho isso uma grande sacanagem, cara. Acho isso um grande desrespeito, principalmente muitas delas que estão em momento de luto, chorando, sabe? Eu acho que é o maior culpado por tudo que está acontecendo, cara, por ter tantas pessoas hoje entregues aos tráficos, entregues às drogas. Eu não vou falar que a culpa é do Estado, que a culpa é das pessoas. Eu acho que a maior culpa é da própria sociedade, por um todo. Ou seja, Estado, povo, por um todo. Por quê? Porque eu sou um cara, que eu acredito que Jesus está voltando. E é profético da Bíblia que fala que antes que Jesus volte, o amor esfriaria. Que ia ter um grande crescimento da violência, da criminalidade, o abandono da fé e tudo mais. Entendeu? Tudo isso que nós vivemos é os últimos dias. E por quê? Porque cada vez que passa, as pessoas estão mais e mais se afastando de Deus. E assim, cara, eu acho que se o povo brasileiro se voltar mais para o Senhor, para os princípios bíblicos, sabe? Se as pessoas falarem mais de amor mesmo, eu acho que muitas coisas podem ser diferentes. Muitas coisas, né? Eu sou um cara que eu acredito no livre-arbítrio. Eu acredito no livre-arbítrio. Entendeu? E o que é o livre-arbítrio? Livre-arbítrio é você ter a liberdade de escolher, mas consciente. O que você está escolhendo hoje, você vai colher no futuro. Você colhe aquilo que você planta. Por essa razão que a palavra de Deus tem que ser pregada. O amor de Deus, o amor de Cristo tem que ser pregado mesmo, cara. Para que as pessoas... Porque eu acho que se muitos desses jovens que morreram do tráfico, essas coisas, realmente tivessem ouvido falar de Jesus, do amor de Deus e tudo mais, eu acho que o final deles, de muitos deles, não teria sido tão trágico. Mas é triste, cara, ver que tantas mães perderam seus filhos e ainda tem que ouvir um cara dizer que a culpa é dela por não souber criar. E eu acho que muitas dessas mães, elas realmente souberam, sim, criar os seus filhos, mostrar um caminho, mostraram princípios, valores, até falaram de Jesus. Mas no final, cada um escolhe o caminho que quer andar. E a palavra de Deus fala lá em Deuteronômio seguinte, em Deuteronômio 28, 29, eu acho que fala, Deus fala para as pessoas, eu te proponho a bênção e a maldição. Escolha a bênção para que viva. Porque Jesus também falou, aquele que escolhe viver pela espada, morrerá pela espada. E muitos dos que morreram, não morreram por culpa de suas mães. Morreram por escolha própria. Eu não vou mais alongar esse vídeo. Comenta aqui embaixo o que você acha acerca disso tudo. Bem, o vídeo é esse. Muito obrigado por você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja te abençoando grandemente nesse dia de hoje. Até. Tchau. E boa sorte no Apocalipse, porque eu fui. Me dá a minha bênção! Sai fora, Jacó! Larga do meu pé! Eu não vou sair daqui enquanto você não me der a minha bênção!